Oi, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre queda livre, que é um caso particular do movimento uniformemente variado, ou seja, quando a nossa aceleração é constante. Então a queda livre é um exercício bem tranquilo de ser observado, porque ele advém das relações que nós já estudamos. Mas o que é a queda livre? Bom, pessoal, a queda livre é quando nós estudamos o movimento de uma partícula, que ela descreve um movimento vertical. Ou seja, quando eu arremesso um objeto, uma partícula, ou quando eu apenas solto esse objeto ou abandono esse objeto de uma determinada altura. Então nós vamos estar pensando aqui em movimentos verticais, né, ou seja, de baixo para cima ou de cima para baixo. O que é interessante de observar da queda livre é o seguinte: quando nós estudamos a queda livre, pelo menos agora, nós vamos estudar a queda livre sem nos preocuparmos com resistência do ar, não vamos nos preocupar com condições adversas que a natureza nos oferece no mundo real, no mundo mais tangível. Nós vamos observar o movimento de queda livre quando nós desprezamos essas resistências, essas forças que estão guiando o nosso movimento. Hoje nós vamos pensar em queda livre apenas como um movimento que é acelerado pela gravidade. Então, quando a gravidade é a única aceleração atuante no nosso processo de cinemática, então ela vai ser responsável por estar desenvolvendo a diferenciação ou a variabilização dessa velocidade. Então, pessoal, nós vamos pensar justamente numa aceleração constante, que vai ser igual à gravidade. Só que é muito importante a gente pensar na gravidade quando nós colocamos o nosso chão, ou seja, a nossa superfície, em um eixo, e nós colocamos o nosso eixo em cima de um solo, de uma superfície, e a nossa superfície ser os 0 metros. Ou seja, a partir dos 0 metros, tudo que está acima do solo vai sendo 1, 2, 3, 4, 5 metros. Ou seja, a nossa altura vai estar em referencial ao nosso solo como 0 metros. Isso significa que a gravidade vai estar atuando negativamente. Porque quando eu jogo uma partícula para cima, é como se a gravidade estivesse agindo para que essa partícula caísse, né? Ou seja, reduzisse as coordenadas negativamente. Ou seja, se eu jogo uma partícula e ela sobe 10 metros, eu tenho certeza que essa gravidade vai estar atuando para que de 10 metros vá para 9 metros, de 9 metros vá para 8 metros e assim por diante. Então, para essa aula, pensando no solo como sendo o nosso 0 metros e o nosso eixo y sendo a subida desses 0 metros, a nossa aceleração constante será igual a menos g. Mas quem é menos g? Para nosso curso, como é voltado mais para o curso superior, vamos adotar a nossa gravidade, né, como sendo 9,8, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando você está no ensino médio, geralmente arredonda para 10, mas aqui, como nós estamos tendo um teor mais rigoroso, vamos atuar com 9,8, certo? Bom, diante disso, pessoal, nós sabemos que a aceleração é constante. Então, tudo que nós estudamos até agora vai ser utilizado aqui. Por quê? Nós temos duas equações que moldam todo esse movimento do move, que é a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Isso aqui a gente já sabe. Só que agora nós vamos pensar justamente na aceleração como se na gravidade, e ela vai ser negativa. Então, a velocidade vai ser igual à velocidade inicial menos a gravidade vezes do tempo. Veja como é bem simples, pessoal. Não tem que decorar nada. Na física não se decora, a física se entende. Então, a próxima equação que nós já conhecemos é justamente a x menos x0 igual a v0t menos gt quadrado sobre 2. Só que agora, como nós estamos adotando um eixo y, vamos simplesmente trocar x por y para ficar mais fácil de ser entendível, né? Então, y menos y0 vai ser igual a v0t menos gt quadrado sobre 2. Lembrando que a gente já trocou o at quadrado sobre 2 por gt quadrado sobre 2 para ficar bem mais dinâmico a nossa aula.
Então tá aí a nossa segunda equação que nós vamos utilizar. E se você ainda quiser utilizar a Torricelli, é só você simplesmente substituir o ΔX por ΔY também, né? Então, é mais difícil a Torricelli, mas caso você precise utilizar a Torricelli, nós teremos que V quadrado será igual a V0 quadrado. E aí a gente vai ter menos 2G ΔY, porque nós temos uma aceleração gravitacional atuando negativamente aí no nosso processo. Pronto, pessoal. Agora que nós já estudamos as nossas equações, vamos fazer um exemplo de uma queda livre e aí a gente vai entender muito bem esse nosso exercício. Então, dando um zoom aqui, o problema ele é o seguinte. Um lançador arremessa uma bola de beisebol para cima, com velocidade inicial de 12 metros por segundo. Letra A. Calcule o tempo para chegar na altura máxima. Então, vamos fazer um eixo, né? A gente sempre tem que fazer o eixo. Primeiro vamos fazer a nossa superfície, né? E a nossa superfície, vou desenhar aqui dessa cor mais verde. Então tá aqui o nosso solo, né? Esse aqui vai ser o nosso solo. Ou seja, vai ser onde nós estaremos inicialmente, onde a partícula estará inicialmente. E agora nós vamos ter justamente o nosso eixo Y, que nós vamos definir agora, 90 graus. Vamos pegar o nosso pincel preto. Tá aí o nosso eixo Y. Opa, deixa eu só dar uma melhorada aqui. Pronto, tá aí o nosso eixo Y, que vai ser justamente o que vai definir a altura dessa partícula. Então essa partícula, ela vai ser arremessada do solo, né? Então veja, um lançador, né? Um lançador arremessa uma bola de beisebol para cima, né? Então movimento vertical. E aí nós vamos estar pensando aqui nessa partícula verticalmente indo para cima, né? O sentido é de baixo para cima, com a velocidade inicial definida aqui. E aí vai ter um momento, né? Que nós já sabemos que ela vai atingir a altura máxima, né? Porque a gravidade vai estar atuando sobre esse movimento. Então, se nós fizermos aqui, nós vamos ver que ela vai chegar na altura máxima. Então, ela chega justamente aqui na altura máxima, né? Então, ela chegou na altura máxima. E quando ela chega na altura máxima, nós sabemos que a velocidade é zero. Porque ela vai saindo com a velocidade e vai desacelerando, porque nós temos justamente a ação da gravidade atuando para baixo. Então, vai chegar no momento que ela vai ter justamente V0, vai ter a velocidade final igual a zero. E é aí que quando ela se desacelera totalmente, que ela vai começar a acelerar com a gravidade atuando para voltar para o chão, né? Então a gente joga, foi. E aí quando chega na altura máxima, ela começa a acelerar rumo à superfície, ao solo. Então, a letra A é bem clara, né? Ela quer o tempo para chegar na altura máxima. Pessoal, para que a gente chegue na altura máxima, nós temos que o quê? Que a velocidade final vai ser igual a zero. E se nós queremos apenas o tempo, nós podemos justamente usar a nossa equação V igual a V0 mais AT. Só que, lembre-se, nós estamos tratando de uma gravidade negativa. Então, V vai ser igual a V0 menos GT, né? A gravidade está atuando conforme as distâncias fiquem em decrescência sempre. Em decrescimento sempre. Então, a velocidade final vai ser zero. Vou fazer a solução aqui. De outra cor. A solução aqui. Então, a solução vai ser a seguinte. A velocidade vai ser zero. A velocidade inicial ele deu no exercício, que é 12 metros por segundo. A aceleração é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o tempo é justamente o que eu quero encontrar, né? E aí a gente vai fazer uma álgebra simples aqui. 9,8 metros por segundo ao quadrado vai ser igual a 12 metros por segundo. A gente vai acabar eliminando esse metro com esse metro e um segundo com esse segundo. Até que nós vamos encontrar que o nosso tempo, né? Vamos ver aqui o nosso tempo. O nosso tempo ele vai ser igual a 12 sobre 9,8 segundos. E aí eu já fiz os cálculos aqui, né? Para a gente agilizar, isso aqui vai ser exatamente igual a 1,2 segundos aproximadamente, né? A gente vai considerar apenas uma casa decimal. Então esse é o tempo necessário
para que ele atinja a altura máxima, ou seja, quando a velocidade final for zero, né? A primeira velocidade final, né? Porque no caso a gente tem duas velocidades finais se nós considerarmos aqui. Porque nós temos essa velocidade final aqui, zero. E nós também podemos pensar em outra velocidade final como sendo quando ele volta, né? Quando ele completa todo o movimento dele, tá? E aí, pessoal, vamos pensar agora na letra B. Ele quer a altura máxima. E aí, a altura máxima é só a gente usar esse tempo que nós já encontramos e usar na equação que nós já conhecemos aqui, né? A equação que nós conhecemos é x menos x0 é igual a b0t menos gt quadrado sobre 2. Mas eu vou trocar para y, né? Porque fica melhor de ver. Então, y menos y0 vai ser igual a b0t menos gt quadrado sobre 2. Nós sabemos que a equação original é x menos x0 igual a v0t mais at quadrado sobre 2. Que muita gente também chama de sorvetão, né? E aí basta a gente substituir. Por quê? Nós temos que y, a gente não sabe quem é. y0 vai ser o nosso 0 metros, né? Lembre-se que o nosso eixo aqui equivale a 0 metros, né? E a gente vai subindo, né? Por exemplo, aqui pode ser 2 metros, 3 metros e assim vai por diante. Mas o solo sempre vai ser 0 metros. Então vai ficar y menos 0 igual a 12 vezes o nosso tempo que nós encontramos, que é o tempo 1,2, menos 9,8 vezes o tempo ao quadrado sobre o nosso 2. E aí eu já fiz os cálculos, né? Os cálculos vão dar justamente y igual a 7,3 metros. E na próxima aula, pessoal, eu vou estar trazendo para vocês a letra C, porque eu vou deixar vocês tentando fazer esse exercício, né? A letra C, vou deixar de tarefa de casa, mas segue a mesma lógica, tá? Então a letra C fica de tarefa de casa e eu volto com a solução na próxima aula. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.